E não existe fracassados, né? Existem pessoas que desistiram. E hoje a tokenização no Brasil ela tem mais regulamentação, muito graças a Ribos. Assim, a gente foi bem percussor no início, se eu posso falar. Você ganhava 50 bitcoins a cada 10 minutos, simplesmente por você estar com o seu computador ligado, né? Então, Seja bem-vindo ao Pode Navegar. Eu sou Duda Polibiano, sou host do podcast e hoje a gente vai receber o Daniel Carius, que ele vai falar sobre tokenização, sobre mercado imobiliário. sim. Ele vai explicar já o passo a passo de tudo que ele vende dentro da Ribus Key, Sim. né? Daniel, um prazer enorme te receber aqui. Prazer é o meu, obrigado. Eu já conheço, agora eu quero que você apresente para o Brasil e para o mundo essa nova forma de vender, Tá ótimo. né? Então vamos lá, como é que começou a Ribus Key? Então, foi há mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Eu conheci o Marcelo, antes aqui de começar o podcast, a gente estava falando, né? Que foi que também me apresentou. E aí ele tem uma empresa já há 14 anos, chamada Agrega, que é uma empresa de mapeamento de terrenos aqui no Rio de Janeiro. Hoje, assim, em questão de área de terrenos, é a maior do Rio e do Brasil também, em número de terrenos mapeados, né? E terreno do ponto de vista do que ele produz, aquele terreno, o que ele pode fazer, enfim. E o pai dele também já vem dessa área, Já vem da área imobiliária. consultor. O pai dele foi um dos fundadores da Incol, que foi uma das maiores incorporadoras do Brasil na década de 80. Saiu de pedreiro, chegou a ser diretor de mais de 62 canteiros de obra da Incol. A Incol foi realmente um marco assim na história imobiliária do Brasil. Enfim, tem lições boas e lições ruins que ela deixou. E foi realmente assim uma incorporadora que mudou a história do Brasil no ramo da incorporação imobiliária. E aí o pai do Marcelo saiu um pouco antes, a Incol foi uma empresa que abriu a RJ, e ele saiu 6 anos antes, montou a própria incorporadora e histórico muito grande em Vitória, Guarapari, aqui no Rio, vários empreendimentos entregues, né? Principalmente na Barra. Fundou a Barra praticamente. Fundou a Barra praticamente, né? Então se tem ali unidades ali, mais de 6 mil unidades entregues pelo pai do Marcelo, então um volume expressivo, né? E aí o Marcelo ele vem já dessa área imobiliária e montou esse banco de terrenos aproximadamente 14 anos atrás. E aí ele me conheceu há 5 anos quando ele queria começar a registrar os terrenos em um ambiente mais confiável, e ele começou a ouvir falar sobre blockchain. E aí eu já prestava consultoria para algumas empresas, e ele falou, não, cara, eu tenho um sistema aqui de terrenos e de pessoas, eu quero que esse sistema ele rode em blockchain, que as coisas aconteçam mais de forma automática, enfim. Eu estou ouvindo sobre esse tema, eu quero entender o que é isso aí de tokenização e tal. Isso há 5 anos atrás. Quando quase ninguém falava Quando sobre isso. quase ninguém falava sobre, mal se falava sobre o Bitcoin, né? Mal se falava sobre ele. E aí que é a tecnologia, a blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin, né? Então ele tem tanto valor devido à tecnologia que ele está. Então o Bitcoin em si é como se ele fosse um índice de valor da confiabilidade do sistema que ele está. Ele em si ele não tem um valor agregado de efeito de moeda ou de reserva de valor. A confiança dele é a representatividade da confiança que o sistema que ele se encontra hoje, que é um sistema mais confiável que a internet, que é a blockchain, que é o que possibilitou realmente nós termos ativos, a representação de ativos físicos no ambiente virtual. Com a internet nunca foi possível isso. Porque, por exemplo, se eu te mando uma mensagem do meu WhatsApp, uma foto, que a gente vai fazer agora depois, e eu mando para o seu WhatsApp. O que eu te mandei, na verdade, foi uma cópia, porque a foto ainda está no meu celular e eu ainda sou detentor daquilo. Com a blockchain, não. Eu vou te transferir a foto. Então, eu não tenho mais a propriedade daquele ativo e não tem como reverter isso. Isso que mudou tudo. Não, você começou a ter agora não mais um ativo replicável no ambiente digital. Ele é um ativo único. Então, eu tirei uma foto, eu transferi ele em blockchain para você, eu transferi a propriedade, não foi uma cópia feita ali que eu te mandei. E isso começou a mudar realmente o rumo da história quando o Bitcoin nasceu há muito tempo atrás, 2009, né? Há muito tempo, para mim é muito tempo já. E ele foi realmente o percussor dessa temática, né? Só que no começo as pessoas não entendiam muito bem o sistema, qual se rodava, a tecnologia, né? Como toda tecnologia emergente. Quem hoje não se sente perdido no Instagram e é empurrado com uma enxurrada de informação de IA?
É, sim. Então você fala: "Meu Deus, parece que você já está há 50 anos atrás", coisas que estão sendo lançadas a semana passada. Então o início do Bitcoin foi muito assim, era muito difícil de explicar o que era aquela tecnologia. E como foi a estratégia de lançamento, foi lançar um ativo que foi valorizando de acordo com que a tecnologia foi ganhando mais confiança. Então hoje ele vale aí o que vale, né, um bom dinheiro, mas já chegou a ser minerado de graça. As pessoas ganhavam no início para poder usar a tecnologia, né. Você ganhava 50 bitcoins a cada 10 minutos, simplesmente por você estar com o seu computador ligado, né. Então, isso lá no início, imagina, né, Né? 50 bitcoins a cada 10 minutos. Então, hoje, depois de passado muito tempo, eu me especializei um pouco mais a fundo nessa área, sou advogado de formação, e entrei especificamente para a área de tecnologia quando eu fui estudar sobre LGPD, e foi a primeira vez que eu tive contato com a temática de blockchain, e muito falava só sobre o Bitcoin. Aí passou um tempo, eu comecei a dar consultoria para algumas empresas, fiquei imerso 3 anos estudando bastante sobre o tema, né, e também fazendo coisas, porque não tinha tanta coisa feita, então você tinha que acabar fazendo, e testando na prática, né. E aí eu conheci o Marcelo, nós fundamos a Ribus há 5 anos atrás, com uma temática de tokenização para o setor imobiliário, né. Então a gente tem algumas frentes na empresa, uma delas é a RibusKey, que é o nosso produto que é o que eu mais gosto de usar, é o que para mim faz mais sentido, o de uso, né, como usuário, final do produto. Mas a gente tem outras frentes na temática de tokenização imobiliária, que é o nosso ramo de atuação mesmo, onde nós estamos inseridos hoje. Perfeito. Então agora explica pra gente passo a passo como é que funciona a Ribuski. Tá, perfeito. A Ibuski ela é um programa de benefício, né, uma tokenização e que a gente chama tokenização do direito de uso. O que que é essa tokenização do direito de uso? Mas eu vou falar primeiro tecnicamente, depois eu falo comercialmente, Tá tá, ótimo. pessoal? Agora é o primeiro corte rápido técnico. A tokenização do direito do uso é que você tem um ativo digital que ele te dá acesso a usar várias coisas. Funciona muito semelhante a uma multipropriedade. Cara, você tem o acesso, você compra aquele ativo e você tem acesso a diversos usos, né? Então você consegue usar diversas vezes um imóvel, ou até mesmo fazer uma troca da sua cota de multipropriedade e usar, por exemplo, uma cota náutica, igual da Boatlux, né? Faz muito mais sentido para o consumo diário. Então, essa mesma lógica tem no mercado imobiliário, que é a lógica de multipropriedade. Então a Ribuski é um título digital, você tem comprando ali a sua cota, que dá acesso a um clube onde você consegue usar imóveis com um valor muito mais barato do que em plataformas normais, né, que nós chamamos no mercado de OTAs, que são Airbnb, Booking, Decolar. Então o nosso foco realmente é que fazer com que as pessoas tenham acesso a vários imóveis de curta temporada, né, que essas plataformas é o foco, é a nossa também, por um preço muito mais acessível. Então você vai encontrar na nossa plataforma, ofertas com até 60% de desconto em relação a outras plataformas, né, no mesmo período, o mesmo imóvel, porque a ideia é possibilitar que você use e tenha experiências em diversos imóveis pelo Brasil. E a gente começou, com 60 casas aqui no Rio de Janeiro, né, hoje a plataforma tem mais de 3.000 imóveis já, Olha. hoje você consegue usar no Brasil inteiro, como eu estava te falando, por um valor muito mais acessível. Você paga para ter acessar aquele clube, né, e ao pagar você tem um ativo digital que é seu, que você pode transferir Como uma joia. como uma joia, exatamente, como se fosse um título de um clube ali realmente, que é o seu nome, nominal, e você pode transferir para a outra pessoa pode adquirir isso de você e acessar esses benefícios que você tem. E um dos Pois benefícios é encontrei uma casa em Búzios, sim. grande, enorme, que dá minha família inteira, com churrasqueira e tal. Essa casa seria R$ 10.000 Uhum. para 4 dias, um final de semana, etcétera. E aí, com a Ribuski, se essa casa estiver disponível, eu consigo pagar com até 60% de desconto. É isso aí, exatamente. E aí você consegue se hospedar, exemplo perfeito, é pagar 4.000 numa casa que você pagaria 10.000. Então é uma eficiência boa para o administrador e para o proprietário, porque a gente monetiza muitos períodos que ele não está na alta temporada, então ele monetiza bem, abre oportunidade para aquelas pessoas que querem viajar ali, ter mais frequência de viagem, né, porque o que acontece, eu não sou do Rio, apesar de trabalhar aqui na cidade maravilhosa, mas eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada São José dos Campos. E com a Ribuski eu tinha algumas opções, é uma cidade bem grande, quase 1 milhão de habitantes, né, então tinha muitas opções de sair ali, enfim. Só que com a Ribuski ampliou um pouco mais, porque eu falava: "Cara, eu vou gastar talvez num japonês, eu acho que é mais fácil eu ir para Campos do Jordão".
né? Aí antes eu falava, putz, vou ter que gastar com hospedagem. Só que a hospedagem ficou tão mais acessível que eu falei, cara, vale a pena eu ir para Campos do Jordão, que talvez não estava nos meus planos de naquele final de semana. Ou para São Sebastião, Ubatuba, entendeu? Estão litorais próximos ali. Sim. E essa, antes, e começou a me abrir uma possibilidade maior de me hospedar. E aí eu falei, cara, que bacana. E aí a gente fez um trabalho, né? A Ribusqui, ela tem já 18 meses, né? A Ribus em si tem 5 anos, mas a Ribusqui é uma empresa fundada pela Ribus, né? Que já tem 18 meses, e a gente cresceu o número de imóveis e de usuários pelo Brasil expressivamente. E eu ouvi dizer que a Boatlux também é um parceiro, Um né? parceiraço, a Boatlux é um parceiraço, assim, realmente. A Boatlux foi uma parceria muito boa, traga pelo Marcelo, que o Marcelo apresentou, e aí a gente explicou para eles como funcionava, entendemos o modelo de negócio deles, vimos que tinha sinergia entre os modelos, né? E eu falei, cara, que bacana, e você vê que eles também muito disruptivos, né, nessa Muito área. disruptivo. Muito. E o modelo de negócio deles, quando eu conheci o Marcelo, eu falei, Marcelo, pô, tem bastante gente para conectar e, enfim, vice-versa. E os produtos muito complementares. E o público-alvo também. Muito, exatamente. Quem quer viajar, quem quer viver experiência, porque hoje a gente acredita muito nisso, né? As pessoas estão cada vez em busca mais, apesar de ser uma frase que já está ficando clichê, as pessoas estão cada vez mais buscando experiências. Essa é a realidade. E essa, A geração anterior à nossa, se nós somos a mesma geração, a geração anterior da nossa perdeu muito com plano Collor, é né, verdade. com vários embargos. Então, ter um terreno E era algo importante, era um algo que era realmente a segurança. a segurança, É, exatamente. é isso aí. Hoje o que a gente vê é muito mais fluidez. Muito. Então as pessoas dificilmente elas compram carros, compram casas, compram ativos, lanches, etc. Então, se você tem uma possibilidade de participar de um grupo, não precisar se preocupar, por exemplo, a Boatlux, você compra um ativo ou compra a Ribusqui, participa e cada vez que você precisa, aí de acordo com a Ribusqui, você paga, né, a cada vez que você fizer a, Uso. o uso. Então é muito melhor do que se preocupar com É manutenção. isso aí. Ah, a minha lanche lá vai ficar na Marina X, na Marina Y, preciso pagar o marinheiro, a manutenção, o couro rasgou, etc, etc, etc. Então eu não preciso pensar nisso. Então, e mais, tem a possibilidade no Brasil inteiro. É isso aí. Então imagina, eu vou para o Nordeste, como você estava dizendo, eu vou para Carneiros, Sim. vou para Bahia, vou Isso para aí. qualquer lugar, eu consigo juntar Ribusqui ainda Boatlux. É verdade. E é o casamento perfeito, né? Você consegue se hospedar e ter uma experiência náutica incrível aonde você for, né? Então, De jet ski, de de lanche. lancha, é realmente é o que as pessoas estão buscando. É experiências, viver experiências cada vez mais únicas, né? Eu falo para os meus amigos, cara, o Airbnb, né? Tem uma propaganda do Airbnb que é muito, é isso, né? Assim, é uma casa no meio do nada, num lago, assim, incrível, porque hoje é o que as pessoas estão buscando, né? Cada vez mais experiências únicas. A gente acabou evoluindo para isso, mas é o que você falou, foi decorrente da geração passada, né? Meu pai também era muito assim, cara, filho, você tem que colocar primeiro ter sua casa, para depois você pensar em investir, para depois você pensar em Comprar terreno. compra terreno, o foco é ali, você tem que investir no mercado imobiliário, é isso, mas é muito decorrente desse trauma, né? Você bem colocou realmente um trauma que gerou esse senso de que você só está seguro se você for dono de uma terra, enfim. E hoje eu tenho 3 filhos, tô no meu terceiro filho, pessoal. Ai, parabéns. É, 3 meninos, 3 flamenguistas, graças a Deus. E agora indo pro meu terceiro filho, eu falei, pensando, né? Meu filho de 9 anos, para ele o mundo é muito diferente de quando eu tinha 9 anos. Eu fico imaginando agora pro meu filho minha esposa tá com 6 meses, né? Eu fico, cara, como que vai ser o mundo quando ele tiver 9 anos, né? O mundo tá evoluindo de uma forma muito rápida e as pessoas, os costumes, o consumo, ele tem evoluído, né? Hoje você vai querer colocar R$ 1 milhão, será que é um investimento inteligente você colocar R$ 1 milhão num apartamento? Ou você, não tô falando daquele que você mora, tô falando daquela sua Como opção, investimento. investimento, R$ 1 milhão, ou você ter uma cota de uma propriedade que você pode usar quando você for no Brasil inteiro, você pode se hospedar por um valor muito mais acessível no Brasil inteiro. Então as pessoas acabam fazendo essa relação, né? Onde é melhor eu fazer minha alocação de recurso, e isso acaba sendo uma tendência
do mercado. Então o mercado está muito mais consumista do nosso produto do que quando a gente lançou ele antes. Porque no começo a gente ainda tinha que explicar muito, hoje o cara fala: "Ah, não, então tá bom, vou pagar só quando eu vou comprar isso aqui, quando eu for usar, eu vou pagar um valor muito melhor". Sim. Exato. Você é igual a Botilu, você já tem os seus dias pré-determinados de uso, você vai pagar muito melhor quando você quiser usar outras vezes. Isso é muito bom, te dá essa possibilidade, né. Então a gente focou muito nisso no mercado imobiliário, porque tem se, evoluído muito o mercado imobiliário no Brasil, muito. O short stay, né, que é o Airbnb, é uma tendência que antes as pessoas não conseguiam enxergar o imóvel como investimento. Tá. Não, cara, o imóvel para mim tá, hoje você tem imóveis, a gente acompanha isso na plataforma, que rentabilizam, por exemplo, assim, imóveis em Copacabana. Sim. É uma relação, retorno frente ao investimento muito boa, porque Copacabana você tem um preço de locação bom, perante o que custam os apartamentos, porque os apartamentos são mais antigos, né, Sim. na maioria deles. Então você der um retrofit, uma coisa, básica nos apartamentos ali, você já consegue alugar muito bem, e Copacabana em si não tem vacância, é assustador. Taxa de ocupação é muito Muito alta, muito alta. é muito, e tem alguns momentos do ano que, por exemplo, do nada você tem show da Madonna. E aí o negócio fica 5, 10 vezes mais caro que durante o investimento do ano, diluído no ano, você, cara, nenhum outro lugar do Brasil, inclusive, assim, sendo bem sincero, a relação de investimento, ó, pessoal, até dando uma dica aí de investimento imobiliário. Relação investimento imobiliário frente a retorno de short stay igual Copacabana não tem. Não tem. Não tem. Tanto que E você tem um movimento em Copacabana de imóveis comerciais querendo fazer aprovação para ser imóvel misto, residencial para comercial, para poder fazer Airbnb ali. sim, E ali absolutamente. E com a Ribus também você consegue? consegue. Com a Ribus, a gente hoje, o que a gente faz especificamente? Esses donos esses proprietários de imóveis, né, a gente tem uma plataforma, funciona como o Airbnb e o Booking, só que o nosso foco é mais no usuário. Então, como funciona? Essas plataformas, elas cobram diretamente dos administradores, e é o nosso modelo de negócio não. Nosso modelo de negócio, a gente leva uma receita agregada para o administrador. Então, a gente tem sempre um desconto. Nosso preço sempre vai estar mais barato do que essas plataformas. E naqueles momentos que é mais próximo de maior vacância dele, mais próximos da data de reserva, a gente tem um desconto mais progressivo. Então, sempre que você for se hospedar usando a Ribuski, vai ser mais barato do que essas plataformas, sempre. E aí, tem tanto uma viagem daqui a 3 meses, ou uma viagem mais de curto prazo. A de curto prazo, a gente tem descontos que são excelentes, que te motivam a querer ir viajar numa quarta-feira para ver o que você vai fazer no final de semana. Tão bom que é o desconto, você fala: "Poxa, talvez eu não ia para Búzios, agora que eu tô aqui no Rio, mas, pô, com esse preço, vale a pena. Se eu for aqui no Rio, eu vou gastar isso também, então vale a pena ir para Búzios e ainda ter uma experiência diferente que eu talvez não teria aqui". Ou para Itaipava, para Petrópolis. Então a ideia é que a gente ia proporcionar essa experiência por um preço muito melhor, né, e a gente tem conseguido entregar isso para os usuários que estão lá. E começou no Rio, você já Começou falou no que Rio, tá no Brasil quase todo, 22 estados. 22 estados. Agora eu quero saber a cidade, assim, mais diferente, assim. Nossa, nunca imaginei que ia ter Rebusqui por lá. Por exemplo, eu não conhecia uma cidade chamada Pirenópolis. Eu não conhecia, mas é uma Em cidade Goiás. em Goiás. É uma cidade incrível. Quem tiver a oportunidade, eu não conhecia, eu juro que eu não conhecia. E a gente foi, conhecemos um administrador lá, que administrava imóveis em Pirenópolis, né, e eu falei: "Caramba", e é uma cidade incrível. O meu trabalho ideal, no meu mundo ideal, era só ficar experimentando imóveis onde a gente fosse fechando. Acho justo. Eu, assim, seria o meu, ó, aí, ó, por favor, esse seria meu mundo ideal, mas não é, né, então, mas eu sempre, quando uma cidade diferente ou um imóvel muito diferente, falo: "Cara, eu vou porque vale a pena", entendeu, aí eu conheço, mas eu conheci Pirenópolis. Incrível a cidade, gostei demais de lá, voltaria. Foi a cidade, assim, que mais me surpreendeu, né, que eu vi que tinha, que hoje tem parceria conosco. A E outras cidades do Nordeste, Trancosos, Trancoso, tem Ribusqui, Porto de Galinhas, Caraíva, Carneiros, Tamandaré, Caraíva, Tamandaré, Tamandaré também é muito bonito, eu não conhecia, Muro Alto, que é em Porto de Galinhas, mas é específico ali, que é muito bonito também. O Neymar tá lançando um empreendimento lindo lá, gigante. João Pessoa também está crescendo João muito. Pessoa tá crescendo, a gente tem lá também, Maceió, São Miguel dos Milagres, aquela outra cidade perto de Maceió que eu esqueci, que eu fui também, mas eu não vou me lembrar.
Uma cidade perto de Fortaleza, esqueci o nome, começa com A. Pesquisem lá depois, pessoal, entra lá, vocês vão ver. Aquirás, você conhece? Nossa, é muito linda também. Fica no Ceará. Muito bonita, muito. Parece um interior com litoral, assim. É muito legal, é muito bacana a cidade, gostei muito. E aí, mas assim, a que eu mais uso é no Rio, né? Por exemplo, eu moro no interior de São Paulo, como eu falei. Então, eu venho para o Rio, ficou mais barato para mim, agora é um caso de uso mais, vou colocar assim, executivo. Ficou mais barato do que eu pagar um aluguel aqui no Rio de Janeiro, fixo mensal, eu ficar usando a Ribuski. Então eu venho e sempre vou, só que claro, não tem um lugar fixo, enfim, né? Mas eu fico aqui geralmente de segunda a quarta, segunda a quinta. Excelente. Eu sempre tô num lugar novo, conhecendo um restaurante novo, vou malhar numa academia nova, acabou conhecendo alguém novo. Então, para mim tem sido uma experiência muito boa, né? Até esse uso prático. Em São Paulo também, quando eu vou, sempre tô em algum lugar novo lá. Ah, sensacional. E a Ribus também tem essa tokenização para compra de imóveis, né? Isso, exatamente. Foi até o nosso core inicial, né? A gente começou primeiro fazendo o registro dessas áreas que eu comentei no início, que o Marcelo tinha na empresa, em blockchain, para deixar elas de certa forma imutável. E passado isso, a gente começou a ir mais para a área de tokenização, né? E hoje a tokenização no Brasil, ela tem mais regulamentação, muito graças a Ribus, assim, a gente foi bem precursor no início, isso eu posso falar. E a gente com erros e acertos, né, no início muito mais erros, porque é um tema novo, é uma temática nova, não tem como você não errar, né, então a gente errou mais no começo do que acertou, até realmente acertar e definir o melhor modelo. O Brasil tem se mostrado um pouco diferente do que foi ali nos anos 2000 em questão de regulatório, né? A gente, um pouco antes dos anos 2000 ali, a gente teve a oportunidade de ser um berço tecnológico, e as Big Techs vieram para o Brasil inicialmente, aí o Brasil preferiu a política do taxamento, elas foram para os países que hoje são os tigres asiáticos, né? São países pequenos demais, que têm uma produção muito grande, são países muito ricos, porque empresas de tecnologia se instalaram lá. Singapura é uma prova Prova viva. viva. E eu não conhecia a Ásia. Eu tive a oportunidade de ir agora, fui convidado para uma temática de tokenização imobiliária na América Latina no evento, foi um pouco antes do carnaval, e eu tive a oportunidade de conhecer mais e eles estão realmente assim, é assustador. Eu passei no aeroporto só de Singapura, não parecia que eu estava, meu Deus, que isso? Parecia que eu estava num outro planeta, uma parada surreal, assim, era só aeroporto. E aí fiquei um tempo na China, fui em Hong Kong, a própria China em si evoluiu muito, né? Assim, parece que você entrou num túnel do tempo, saiu 20 anos no futuro, uma parada realmente. E hoje o Brasil não, mudou um pouco mais, tá? Apesar da gente ficar muito sobre hard news, sobre o Brasil, sempre muito hard news, enfim, que é o que vende, tem se demonstrado um país que evolui também no campo. Então, no campo regulatório, hoje está muito mais fácil de você ir implementar tecnologias no Brasil do que foi antes, né, no passado. E a gente tem trago soluções para os incorporadores no âmbito de você poder ter uma previsibilidade melhor da sua incorporação antes de você começar. Então a gente tem uma inteligência para isso. Essa previsibilidade é muito importante, porque a gente vê muitos apartamentos sendo vendidos na planta e acabam atrasando demais a obra, né? Isso. Falta de investimento, É, cálculos errados. é isso. A gente vê hoje no Brasil, é muito comum, infelizmente, né? Ainda é comum a gente passar por obras esqueletos, Sim. que são obras abandonadas. Copacabana tem pelo menos É, umas 3. e assim, e o Rio de Janeiro. Você vai para o interior, isso é muito mais comum ainda. É muito mais comum. Porque aqui no Rio de Janeiro, querendo ou não, as capitais em si, elas têm mais liquidez. Você pode não ter a liquidez no preço desejado, mas se você der desconto, baixar o preço, você vende o imóvel, vai ter mais liquidez. Tem alguns interiores que têm mais dificuldade, então a gente atua nesse processo também. Ah, também? Também, da tokenização imobiliária em si, né, a gente tem uma atuação mais forte nesse aspecto, de atingir ativos ali que estão com baixa liquidez, trazer uma solução alternativa para eles. Então a tokenização imobiliária está muito inserida nisso, a gente também faz isso muito. Um dos nossos principais clientes são incorporadores que têm muito estoque. Então eles têm muito estoque de coisas que não vendeu, enfim, não, e aí eles acabam indo para o meio alternativo, que é a tokenização. Hoje no Brasil está mais difundida até a multipropriedade, né? Então a gente vai muito nessa área quando é permitido,
fazer multipropriedade, né? E aí a gente vai. A multipropriedade hoje é uma lei federal, é muito de encontro com esse novo consumo, né? Do consumo de você comprar aquele período que você usa. Multipropriedade você pode comprar 7, 15, 21, 28 dias. Você compra o que você quer e atende os dois públicos, porque você compra o que você quer e você tem uma matrícula no seu nome. Porque o importante realmente no final do dia para o brasileiro é ter um documento ali que diz que ele é o dono daquilo. Eu sou esse tipo de brasileiro. Eu me sinto mais confortável assim. E a multipropriedade proporciona. Você tem uma matrícula, cartório de imóveis, de registro, registrado, que você tem uma fração daquele imóvel. Então, esse é um aspecto de avanço do Brasil muito bom também. E a gente atua muito nesse nicho, atendendo esse público de multipropriedade, né? Trazendo ali uma solução mais tecnológica para o que eles hoje comercializam. E, Então, por exemplo, eu como dona de propriedade, eu consigo avaliar, a vacância em site, em algum aplicativo de vocês? você tiver, por exemplo, se você tiver o seu imóvel já anunciado em alguma plataforma, né, então eu já estou no Airbnb, eu já estou no Booking, a gente consegue dizer para você qual é o período maior que você tem de vacância, para dizer que para você se compensa ou não compensa, quais são os períodos, porque são comportamentos, por exemplo, São Paulo é normal as pessoas alugarem de última hora. É normal, é muito normal. Por quê? Porque São Paulo tem uma demanda muito grande de apartamentos. Tá bom. E é um turismo executivo. Rio de Janeiro, se você tentar alugar de última hora, é difícil, não é tão fácil, não. O Rio de Janeiro ele é inacreditável, assim, de todas as cidades do Brasil, tá? Assim, todas as capitais. A gente tem Florianópolis, a gente tem Porto Alegre, a gente tem capitais do Nordeste todas. São Paulo, a que maior tem frequência de uso, sem dúvida, é o Rio de Janeiro. É a cidade, né? É o Rio de Janeiro disparado. E depois tem São Paulo, mas São Paulo você ainda consegue encontrar algumas coisas de último momento. E aí a gente mostra isso pro proprietário. Ó, o melhor momento para você alugar são esses, que a gente pode dar um desconto maior aqui. Então, rentabiliza isso, né? E dá essa consultoria também, né, Ah, porque muita gente é o primeiro imóvel. se vale a pena para ele, a gente faz uma pesquisa mercadológica que a gente chama, né, nas outras plataformas, rapidamente apresenta para ele, pô, vale a pena ou não eu ter um imóvel alugado aqui no Airbnb e tal. Aí a gente traz isso para ele, porque às vezes ele nem tá com o imóvel dele disponível para isso, né? Nem tá. Tô pensando se vale a pena eu colocar meu imóvel nisso. Então a gente traz uma pesquisa para ele antes, para ele ver, ó, cara, vale a pena. Aí a gente não faz a administração dos imóveis. Tá. A gente indica para algum administrador parceiro para fazer a administração. O Marcelo ele tem muito disso, né? De Ele tem um conectar, ecossistema. de conectar pessoas. Cara, olha, eu não faço isso, mas eu conheço uma pessoa que faz, ele faz questão de que ali o que a gente traga de solução gere algum tipo de conexão. Cara, vai ter que conectar com o outro. Se a gente não tem que conectar com o outro. Então ele é muito disso, né? Então a gente conecta algum administrador parceiro e vai administrar o seu imóvel, porque o proprietário é muito mais fácil ele colocar na mão de um administrador e no final vai ser que nem um aluguel passivo. A gente tem que fazer troca de roupa, cama, mesa, banho, esse trabalho que dá ao imóvel, check-in, check-out. Hoje tem uma profissão no Brasil grande, até que tem empresas bem grandes, parceiras da Ribos Bares, que só fazem isso, administração de imóveis de Airbnb. Ele cuida de tudo, check-in, check-out, faz troca de roupa, cama, mesa e banho, equipes grandes, troca de roupa de cama. Tem vários que têm até lavanderia própria, porque administram tantos que tem que ter lavanderia própria. Então você tem ali já uma profissão nova, Sim. que surgiu com o Airbnb, né? Surgiu aí, o Airbnb no Brasil difundiu tem 5 anos. Então surgiu com o Airbnb, uma profissão nova, e já tem empresas faturando muito. A gente tem amigos nessa área, né, por causa da empresa, e é um nicho novo que o cara tem faturamento que eu falo, caramba, de respeito. É de respeito, porque tá muito mais comum hoje em dia, né, as pessoas utilizarem assim. E aí a gente mostra isso. Mas a gente também mostra, é importante falar, do ponto de vista que se vale a pena você vender o seu imóvel ou se vale a pena você estruturar ele para vender para uma incorporadora. Tá. Então, ó, quanto que vale aquele meu imóvel, né? Não o apartamento em si, porque aí mais uma casa que você tem, um terreno. É um ponto de vista, cara, o que que você consegue fazer? Tudo isso que eu Algo te até que foi uma herança, né. Isso, às vezes o cara fala: "Cara, será que vale a pena eu vender isso aqui? Ou vale a pena eu reformar?" Hoje esses dias a gente atendeu um cliente que era de Natal. Ele tinha uma casa que tinha uma proposta de R$ 2 milhões nela. E aí ele falou: "Cara, mas eu tô vendo algumas incorporações no bairro e tal. Será que eu consigo vender a minha casa para construir alguma coisa?" Às vezes nem sabe. E aí a gente fez um cálculo para ele que se ele vendesse a casa dele por 2, era mais fácil ele vender para uma incorporadora que ele ia conseguir mais de 5 no terreno dele. Porque ele nem sabe do potencial que o terreno dele tem, ele avalia só o imóvel que está ali, pronto já. Aí a avaliação dele parte por isso. Então a gente mostrou para ele o que o terreno dele poderia produzir, e tudo isso, meu amigo, que eu tô te falando, demorava muito tempo pra gente fazer.
Mas com o avanço da tecnologia, com o uso de IA, hoje o que a gente demorava, às vezes, literalmente, 20 dias, fazer uma análise artesanal ali pro cara, E 20 dias ainda é pouco. ainda é pouco, a gente ainda era bem rápido. Hoje a gente faz em menos de 24 horas, literalmente. Então, quem quiser depois acessar, né, o site da Ribus lá, vocês vão ver que tem uma parte de incorporação. Você pode ir lá e solicitar um dossiê do seu terreno, um dossiê da sua casa. É pago, tá, gente? Claro que é pago. Ó, Pague. é uma E é consultoria. uma consultoria. Você vai saber se vale a pena você ter o seu imóvel para alugar para Airbnb, se vale a pena você vender o seu imóvel para uma incorporadora, se vale a pena você talvez reformá-lo de alguma forma e vender ele reformado mesmo. Então é um dos produtos também que a gente tem internamente lá, né, hoje que a gente trabalha na Ribus. E hoje o que eu mais faço internamente é operacional mesmo. Hoje eu estou muito imerso na operação porque minha esposa está grávida, né? E aí eu fico agora mais tempo em casa e vim mais pro front de operação, que é onde hoje eu tô mais. É a minha praia que eu prefiro atuar também, gosto muito da parte operacional, mas o comercial também me atrai. Foi Sempre uma a grande tecnologia virada de chave, né, de foi, advogado. foi. Uma mudança de vida assim, maluca, porque eu tinha até uma certa estabilidade e uma. Eu fui durante muito tempo na faculdade estagiário de um juiz, né? Durante muito tempo. Eu fui 2 anos voluntário, trabalhei de graça no TJ, Estado do Rio, por favor, valorize os estagiários, trabalham muito. Trabalhei 2 anos como voluntário, depois trabalhei como estagiário do tribunal mesmo, né? E aí, terminando, o juiz me indicou para falou, cara, vou te indicar, tem um escritório bom e tal, foi uma indicação muito boa, e eu fui trabalhar no escritório específico, né, que eu tava era criminal. E aí, aquilo não era o que eu queria, mas para alguém que eu tinha acabado de sair da faculdade, era uma boa receita que eu não podia negar. Aí eu comecei a estudar tecnologia e caí de imerso, aí eu fui imerso, aí consegui um trabalho de trainee de graça numa empresa, aí eu falei: "Caramba, como é que eu vou trabalhar de graça?". Fui trabalhar de graça em Campinas, trabalhei 6 meses de graça, né, lá nessa empresa, mas também fazia meus processos fora para me manter. E aí eu fui contratado, e aí nessa eu fui avançando nesse âmbito de tecnologia, até que um dia eu cheguei para esse executivo empresário, a empresa, o Family Office existe até hoje lá em Campinas, Legal. e aí eu falei: "Cara, eu quero empreender e tal, tô bem remunerado aqui, mas eu quero empreender". E ele foi muito bacana, ele foi meu primeiro cliente. Mas Ele foi o meu primeiro cliente, ele falou: "Cara, eu sou seu primeiro cliente e tal", e aí eu me deu um impulso, assim, bem grande, eu realmente mergulhei na área do empreendedorismo, na parte de tecnologia. massa. Aí fui seguindo minha vida aí, e até conhecer o Marcelo e fundar a Ribus, explicar tudo isso que a gente comentou. Ah, eu amei conhecer um pouquinho mais da sua história. E agora eu quero um conselho, como se você fosse marinheiro desse barco e tivesse cheio de empresários e empreendedores aqui, qual seria o conselho que você daria como uma bússola para essa embarcação? Até um conselho que serve também para pegar o contexto, né, é que temporais são temporários. Essa eu tenho até tatuado essa frase, imagina no mar, né, o temporal ele vai passar, né, o empresário ele vive, hã, no Brasil ainda é mais constante, né, certos temporais, mas eles são temporários. Então, por mais que esteja um momento de dificuldade, esteja um momento difícil, sempre lembrar que os temporais eles são temporários, eles vão passar, e não existe, fracassados, né, existem pessoas que desistiram. Sim. Se você não desistir, não tem como, é impossível, porque você ainda só está fazendo parte do seu processo. Só fracassa quem desiste. Então, alguns momentos de tribulação eu falava: "Caramba, meu Deus e tal". E aí eu lembrava que realmente esse temporal vai passar, e olhava para o passado, falava: "Já passou outra vez, vai passar". E isso é um conselho que eu deixo aí como uma bússola para quem está querendo empreender, né, às vezes está muito travado, ou quem que quer mudar, dar uma mudada de rota na vida, sair um pouco da comodidade, sair um pouco daquilo, sair da caixa, né, sair ali, fazer um out of the box. Eu fiz, saí da minha zona de conforto e foi muito bom para mim. E essa foi uma métrica que eu sempre levava. Quando eu passei por uma tempestade muito grande, aí eu falei: "Caramba, que loucura e tal". Aí eu fiz essa tatuagem, eu falei: "Cara, eu não vou esquecer disso". Escutei de um cara, eu falei: "Não vou esquecer", e eu carrego comigo. Essa um lema, assim, né, vamos dizer. Eu amei, eu amei. Eu acho que a vida é essa. É, A gente tem que ser constante,
né? E vindo para cá, a gente estava no Uber e tal, eu falei, poxa, Thomas Edison errou quantas vezes até conseguir, É isso aí. né? Einstein, tantos outros gênios. É verdade. Então, erraram, fecharam, grandes empresários fecharam tantas empresas, né? É, muito. Então, a gente tem que aprender que tudo é temporário, tudo é passageiro, e que a gente tem que ter consistência. É isso aí. Amei te receber, viu? Eu agradeço muito pelo Como é que a gente encontra você e a Ribos nas redes sociais? Vamos lá. A minha rede social é @Daniel_Cariús. Eu posto pouca coisa de trabalho, eu posto mais os meus filhos. Algumas, o que eu mais faço hoje em dia, assim, né? Mas as minhas redes sociais são abertas, são públicas. Teve uma época porque eu era muito fascinado em produzir conteúdo sobre tecnologia, blockchain, e hoje eu estou muito fascinado pelos meus filhos, então estou mais postando sobre eles no dia a dia. E as redes sociais da Ribos é @Ribos, Ribos para não esquecer, pessoal, é subir ao contrário. Então, subir ao contrário é Ribos, e aí lá você vai encontrar as redes da Ribos que você vai poder acompanhar, né, que é o nosso clube de benefícios. Lá você vai encontrar também a nossa outra plataforma, que é a da incorporação digital, que gera esse dossiê, essa consultoria, e um pouco mais do nosso dia a dia, um pouco mais do que a gente faz lá. Perfeito. Obrigada. E a gente volta na próxima semana com Pode Navegar. Não deixe de seguir todas as nossas redes sociais aqui no YouTube.